Que encontrarem, acompanhem comigo, amém? Mateus capítulo 5, no versículo 3 ao 12, amém? Que diz assim: Bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados humildes, porque herdarão a terra. E bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque estes verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando insultarem e perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos de sobremaneira, pois a excelência a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Eu vou pedir para você manter sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos dar continuidade nessa leitura, amém? E nós vamos abrir mais um texto ainda, tá bom? Bom, eu sei que é muito difícil, né, irmãos, a gente manter a nossa atenção aqui quando a gente está falando virtualmente, né? E manter a nossa concentração, a nossa mente voltada para o Senhor. Mas eu quero pedir para você que nessa noite persevere, não desanima, fica aí, glorifica o Senhor, não deixa nada te tirar a sua atenção, amém? Que você possa abrir o seu coração nessa noite. Meio texto que nós lemos, nós falamos aqui das bem-aventuranças, amém? E esse texto me chamou muita atenção a respeito de duas coisas simples aqui. São 9 bem-aventuranças. E quando Jesus estava falando nesse texto, diz que ele estava no Monte das Oliveiras. É o texto da bem-aventurança, né? Todos nós conhecemos. E diz que Jesus chegou ao monte e diz que todos se assentaram aos seus pés e estavam ali ouvindo aquilo que o Senhor estava dizendo. Ele orou um pouquinho, né? O Lohan está segurando aqui para mim. E diz que estavam todos ali sentados e ouvindo aquilo que o Senhor dizia. E ele começa o seu sermão falando dos bem-aventurados. E ele diz que bem-aventurados pobres de espírito. Ser pobre de espírito é porque nós precisamos ouvir a voz de Deus. Termos a certeza que nada vem de nós, mas que vem dele. Depois ele fala, bem-aventurados que choram, porque os que choram serão consolados, e o Senhor é que nos consola. Bem-aventurados humildes, e a humildade vem do Senhor. Aleluia. Nós precisamos ser humildes diante de Deus. Precisamos reconhecer que nós não somos nada. Então ele vem explicando cada uma dessas situações, né? E ele diz assim, bem-aventurados que têm fome e sede, bem-aventurados misericordiosos e bem-aventurados limpos de coração e os pacificadores. Essas bem-aventuranças aqui, que são 7, né? Essas bem-aventuranças, vem falando de coisas a respeito do reino de Deus, né? Que nós devemos ser assim. Depois, tem mais 2 bem-aventuranças que eu separei aqui para meditação nesse texto, que é no versículo 10, 11 e 12, que diz, eu vou ler de novo, tá? Que diz assim, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Aqui nós temos 2 versículos que
que fala da perseguição e da prova. E essa luta e essa perseguição, essa prova, ela não vem por conta de provações simples e provações dolorosas, mas ela vem por conta de provação, por causa do reino de Deus. Então ele diz assim, que nós seremos perseguições por causa da justiça. E ser justo é uma coisa que nós não somos muito, né? A gente tenta ser justo, ele diz que nós precisamos ser justos. Mas o verdadeiro rei, que é justo, que julga com justiça, é aquele que sonda o coração. É aquele que conhece aquilo que vai na sua vida. E ele é o justo juiz. Então diz que nós vamos passar por lutas e perseguições por causa da justiça de Deus. E não por causa da nossa vida, por conta do nosso dia a dia, mas por conta da justiça de Deus, porque Deus vai agir com justiça. O versículo 11 diz que nós vamos ser... É interessante que aqui ele diz assim, que nós vamos ser insultados. Só que ele não diz apenas insultados, ele diz nós vamos ser insultados, perseguidos por causa da sua justiça. E ainda vão mentir para que a gente possa, para que a gente desanime. Então, tudo isso vai acontecer para que a gente desanime na presença do Senhor, para a gente não perseverar. Nós sabemos que os nossos dias não têm sido fáceis. E essa mensagem, a gente acabou agora há pouco tempo um estudo a respeito de 1 Pedro e 2 Pedro. E esse estudo ainda está muito presente na minha vida, porque na sua primeira carta, Pedro dizia assim que nós íamos passar por lutas, que nós íamos passar por perseguições. Ele dizia, ele nos fazia lembrar quem nós éramos, quem nós somos. E ele dizia assim, vocês precisam se lembrar quem vocês são. Vocês são de Deus e vocês pertencem ao Senhor. E que nada disso que está acontecendo aqui, né, que ele estava dizendo, escrevendo para uma igreja que estava sendo perseguida e uma igreja que estava sendo provada. Ele disse assim, não olhe para essas circunstâncias, não olhe para essas provações, não olhe para essas dificuldades. Lembre-se de quem vocês são e para onde vocês estão indo. E ele diz assim, maior do que tudo isso que está aqui, mais do que tudo isso é aquilo que o Senhor tem para nós. Aquilo que o Senhor preparou para nós lá no céu. Então ele diz assim, mantenha o seu alvo. Olha para o céu, olha para Cristo. Lembre-se daquilo que você está perdendo aqui, não é nada comparado com aquilo que você vai receber na glória. E então, pensando nisso, sabe, a gente está passando por situações que a gente sabe que ao caminhar ao longo da nossa vivência, nós sabemos que vai ficar cada dia mais difícil, vai ficar cada dia mais estreito. E nós precisamos pensar como tem sido a nossa vida diante do Senhor. Como nós estamos agindo, como nós estamos reagindo nessa situação de dificuldade. Como é que nós estamos reagindo com essa luta, com essa prova? Como tem sido a nossa vida? E o livro de Tiago nos dá algumas instruções a respeito disso. E eu vou pedir para você abrir no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 2 ao 4. Amém? Eu vou abrir aqui também, Tiago, capítulo 1, versículo 2, que diz assim, meus amados irmãos, considerai o motivo de júbilo o fato de passarem por diversas provações. Ele está falando aqui dessa provação, dessa mesma luta e provação que Jesus disse aqui no Sermão do Monte. Que nós passaríamos por provações por causa da sua justiça e por causa do seu nome. Por causa do reino de Deus. Não é uma luta e uma provação qualquer, mas é uma luta e uma provação por causa do nome do Senhor. Por causa do seu nome. Amém? Então ele diz assim, meus amados, considerai um motivo de júbilo. Ele disse, alegrai pelo fato de vocês passarem por diversas provações.
Portanto, sabeis que a prova produz fé e produz perseverança. Então o Senhor diz assim, nesse momento de luta, de prova, de perseguição, isso tudo gera em nós fé. E fé nós sabemos, né, que é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas aquilo que a gente espera. Nós sabemos que o Senhor fez muitas promessas e nenhuma delas ele deixou de cumprir. O Senhor prometeu que Ele estaria conosco até o final dos dias. Ele disse que nos enviaria um Consolador. E Ele não tem deixado faltar a sua presença no nosso meio. O Senhor não tem deixado faltar no nosso meio a ação do Espírito Santo. Ele diz assim, e é essa ação do Espírito Santo, essa luta, essa prova, por conta do nome do Senhor, tem que produzir em nossa vida fé. Se você está passando por tudo isso, por dificuldade, e se você ainda não está passando, saiba que o Senhor tem guardado os seus. Deus tem estado conosco todo instante e todo momento. Isso tem que produzir na sua vida fé. E essa fé ela não fica sozinha. Essa fé, ele diz assim, a fé produz mais perseverança. E aí eu fui procurar essa palavra perseverança. A gente sabe muito bem o que é perseverança, é perseverar. Mas ela tem uma ligação ainda muito mais forte na nossa vida, que diz assim, perseverança é manter-se fiel aos seus ideais, é manter-se firme nos seus propósitos. Isso é no dicionário, né? Isso aqui a gente encontra no dicionário. Qualquer dicionário que a gente procurar hoje, a gente encontra essa definição. Mas a definição no grego para isso é assim, dar continuidade a uma ação após intenso esforço. O Senhor diz que nós devemos nos esforçar. Então ele diz assim, portanto, sabeis que a prova da vossa fé produz perseverança. Então ele está querendo dizer, o nosso esforço de permanecer fiel ao Senhor produz em nós fé. E essa fé produz em nós perseverança. Perseverança é esforço, manter-se focado naquilo que o Senhor diz. Ele diz que nós precisamos permanecer até o fim. Ele diz que aquele que permanecer até o fim será salvo. Amém? Aquele que perseverar até o fim. E nós temos que perseverar até o fim. E que fim é esse, né? A gente fica pensando, quando é que vai chegar o fim da nossa luta, o fim da nossa prova, o fim dessa quarentena? A gente não sabe, a gente não tem noção quando é que isso vai acabar. Mas o Senhor diz que nós temos que permanecer firme e fiel até o fim. E o fim para nós pode ser a nossa morte, a volta do Senhor. E hoje eu estava pensando, o Senhor é o nosso Deus, Ele é Deus da nossa vida, Ele é o Deus que dá a vida e Ele é um Deus também que traz a morte. E o Senhor tem prazer em estar conosco. A nossa vida aqui na terra não é nada. Não é nada. Nós somos apenas poeira e pó. Essa carne nossa, Deus diz que ela vai voltar para a terra. E o nosso espírito que pertence a Ele vai voltar para Ele. Então nós estamos aqui apenas de passagem. E a nossa fé tem que produzir essa perseverança e acreditar nisso. O Senhor diz também que nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E a nossa esperança está em Cristo. No versículo 4 do Tiago, capítulo 1, diz assim, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que falte coisa alguma. Então a gente fica pensando, como é que a gente faz para perseverar desse jeito? Como é que eu consigo produzir nos dias assim difíceis? Como é que eu consigo fazer isso? E no próprio livro de Mateus que nós estávamos lendo anteriormente, no capítulo 5, que diz que nós devemos ser sal da terra
e luz do mundo. Capítulo 5, versículo 12. Eu vou ler aqui, porque é sempre bom a gente manter a leitura, né? Então ele diz assim no versículo 12, exaltai e alegrai-vos sobremaneira, pois a experiência da vossa recompensa está nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Ele está querendo dizer o quê? Que a nossa luta e a perseverança, a luta que nós estamos passando hoje não é nova, que isso já aconteceu. Amém? E ele diz assim, para que a gente consiga permanecer fiel e permanecer perseverante, ele diz assim, versículo 13, vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que há de se temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. É agora, é nesse momento, é nessa hora que nós devemos mostrar quem nós somos. O Senhor nos chamou para ser sal, e sal é aquele que dá sabor, é aquele que mantém, que conserva. O sal é aquele que dá consistência, amém? Ele conserva o alimento. E conservar é conservar a palavra de Deus. Temperar é dar sabor. E agora é nesse momento de dificuldade que nós devemos mostrar que o nosso Deus, ele é poderoso, que apesar das lutas e das provas, a nossa vida ainda tem algo. Nós ainda temos algo para dar. No versículo 14, ele diz assim, vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Ser luz é se você pensar numa luz, numa lâmpada, é algo tão simples. Nós estamos tão acostumados com a claridade que a gente não pensa o que é luz, né? E ser luz é trazer claridade para algo. As pessoas estão vivendo nesse mundo e elas não conseguem ver aquilo que é tão óbvio, aquilo que é tão claro. E as pessoas não estão conseguindo ver. Jesus, ele está aí, ele está mostrando o seu amor, ele está mostrando quem ele é e as pessoas não estão conseguindo ver. E nós estamos aqui para isso, você está aqui para isso, você foi chamado para isso. O Senhor te chamou para ser sal, para dar sabor a essa vida, mostrar que o nosso Deus, ele pode muito mais do que o que as pessoas pensam. E ser luz é estar no meio das trevas. A luz foi chamada, o Senhor nos chamou para clarear, para dar luz na escuridão. A luz não tem outra finalidade a não ser trazer claridade em meio à escuridão. Como eu disse, as pessoas estão vivendo, estão vendo, ou melhor, não estão vendo algo que está tão claro na vida deles. Algo que nós conseguimos ver com tanta clareza. Porque o Senhor, ele está conosco. Como eu disse, não tem faltado na nossa vida a presença do Espírito Santo. Não tem faltado na nossa vida a certeza de que o Senhor está conosco. E o Senhor diz que nós precisamos ser, nesse momento de luta, nesse momento de prova, que nós temos que ser sal e luz. É agora, é no momento de dificuldade que nós temos que mostrar para o que nós fomos chamados. E para encerrar, eu gostaria de lembrar do que aconteceu com Paulo e Silas em Atos. Eles tinham sido açoitados, eles estavam presos, machucados, no meio das trevas, um lugar de choro. Prisão nunca é lugar bom, um lugar úmido, calabouço, um lugar, eles estavam acorrentados e feridos. Eles estavam num lugar onde tinha choro, eles estavam num lugar de tristeza.
E não eram eles que estavam tristes, né? Mas as pessoas à sua volta estavam desse jeito, desenganadas, porque provavelmente estavam ali porque seriam mortos. E diz que eles começaram a louvar e glorificar o nome do Senhor. E por conta desse louvor e adoração, a presença de Deus se fez ali naquele lugar. E diz que por conta da presença de Deus, as cadeias e os grilhões se abriram. Não foi porque Paulo e Silas, por eles mesmos, porque eles estavam cantando e adorando, é porque a presença de Deus se fez ali naquele lugar. Nós temos que ter certeza que no meio dessas lutas e no meio dessas provas, o povo de Deus, nós precisamos continuar louvando e engrandecendo o nome do Senhor, porque aonde nós estamos, nós seremos sal e luz. E por conta dessa luz, e por conta dessa presença, as cadeias em nossa volta, as tristezas, as decepções, as mágoas, as lutas, a morte vai se quebrar. O Senhor vai trazer livramento no meio de um grande povo por conta da presença dele naquele lugar, por conta da sua igreja. E a igreja precisa fazer a diferença nesse momento. Que você possa louvar o nome do Senhor na sua casa, que você possa louvar o nome do Senhor no seu trabalho, na sua empresa, no seu carro, aonde você estiver. Louve ao Senhor de todo o coração, louve ao Senhor com todas as suas forças, porque aonde você estiver, você vai ser sal e luz. Vamos mostrar para essas vidas que é possível olhar para um lugar muito melhor, né? Ter esperança e perseverança de algo muito maior. O Senhor diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. E nós sabemos o que é, porque nós temos a presença do Senhor. E eu digo que se a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, ela é tão boa, ela é tão maravilhosa aqui na terra, cheia de problemas e cheia de dificuldades, imagina como não vai ser na glória. É algo tremendo, é algo maravilhoso. Eu espero que o Senhor tenha tocado no seu coração, que o Senhor te faça lembrar que as bem-aventuranças são muitas, mas o galardão é para aqueles que são bem-aventurados nas provas, bem-aventurado nas perseguições. Nós temos que ser bem-aventurados sim, nas lutas, nas perseguições e permanecermos fiel ao Senhor. Porque se nós permanecermos fiel, se nós tivermos fome, o Senhor vai nos alimentar. Se nós tivermos sede, Ele vai nos dar água. Se nós tivermos um coração puro, nós vamos ver a Deus. Persevere, não desista, porque o Senhor tem nos dado algo muito maior. Amém? Que o Senhor possa preencher o seu coração. Se eu não conseguir falar tudo aquilo que era necessário, amém? Que você possa meditar nessas mensagens, amém? Nós falamos aqui hoje, Mateus, o capítulo 5 e Tiago, o capítulo 1, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.